A gente abre o nosso café dessa sexta-feira falando sobre as queimadas que vêm devastando o país. Aqui em Brasília, no último domingo, houve uma queimada enorme, um incêndio de grandes proporções na Floresta Nacional, que levou o presidente Lula a sobrevoar a área da Floresta Nacional. Inclusive, ele estava com a primeira-dama Janja sobrevoando a Floresta Nacional para ver aí os danos. Vocês veem imagens que a gente mostra para vocês da Floresta Nacional, mas não é só aqui em Brasília. O fogo vem tomando conta de todo o Brasil. Durante a semana, a gente contou aqui para vocês no boletim, fogo no Mato Grosso, fogo também na Floresta Amazônica. Inclusive, o presidente Lula que liberou a medida provisória aí de 513 milhões de reais, liberando 513 milhões de reais para o combate às queimadas na Floresta Amazônica. Bom, o presidente Lula, então, se reuniu na terça-feira com representantes dos poderes para achar providências, tomar providências aí sobre as queimadas, assunto que foi discutido na terça-feira. Ministra Marina Silva, que foi quem mais falou sobre esse assunto, ela que vinha se vangloriando em 2023, está falando muito bem a respeito do meio ambiente, que inclusive era uma das iniciativas principais de melhoria aí do país no terceiro mandato do presidente Lula. Em 2023 até veio melhor, houve um decréscimo aí do desmatamento, principalmente na Amazônia, mas esse ano esses focos de incêndio prejudicaram esse gráfico aí de melhoria do meio ambiente aí previsto pela ministra Marina Silva. O presidente, então, se reuniu na terça-feira, houve essa conversa, a ministra Marina Silva também falou. Só que o presidente Lula acabou atacando muitos estados, colocando a culpa das queimadas, principalmente nas fazendas, né, na produção de gado e também nas queimadas que acontecem nas próprias fazendas. E isso aí a gente vê também uma espezinhada ali, uma cutucada no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que se baseava muito aí no agronegócio, o presidente Lula colocando a culpa, porém, dessa vez no agronegócio, e também colocando a culpa nos governadores. Por isso, houve uma reunião na quinta-feira dos governadores no Palácio do Planalto. O presidente Lula não participou. Quem participou foi o ministro Rui Costa, para falar a respeito das demandas dos estados sobre as queimadas. Aqui em Brasília, então, o presidente sobrevoou, nos outros estados ele não sobrevoou para ver a extensão aí das queimadas. 513 milhões de reais é o saldo, então, liberado pelo governo federal para isso. Governadores que não estavam nada satisfeitos com o presidente Lula jogando a culpa para eles nos estados, aí, inclusive de áreas que pertencem à União, como, por exemplo, a Floresta Nacional. Se a gente tiver o VT, eu vou pedir para a produção rodar para a gente o VT do presidente Lula. Para ficar ainda pior, eu chego no domingo à tarde e recebo a notícia que estava pegando fogo num bairro aqui no Parque Nacional, o bairro do Torto, acho que era. E eu fui fazer peguei um helicóptero para dar uma olhada como é que estava, e a impressão que eu tinha que era uma régua que tinha sido traçada e que tinha sido tocado fogo, ou seja, de quase não sei quantos quilômetros, eu pensei que eram uns 10, 15 quilômetros, muito longa, e fez um estrago muito grande no Parque Nacional. O dado concreto é que hoje no Brasil a gente não estava 100% preparado para cuidar dessas coisas. As cidades não estão cuidadas, até 90% da cidade, estão despreparadas para cuidar disso. Os estados são poucos que têm preparação, que têm defesa civil, que têm bombeiro, que têm brigadista, quase ninguém tem. O presidente Lula fazendo aí a meia-culpa, dizendo que o governo não estava preparado para essas queimadas e também jogando um pouquinho a culpa para os estados e para os governadores. Mas não foi só o presidente Lula que falou sobre isso. A gente tem Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, presidente do Senado, falando sobre esse assunto. Há uma compreensão do Congresso Nacional de que, com muitos parlamentares com os quais conversei, de que nós estamos diante, evidentemente, de um problema de consequências climáticas, de saúde humanas, mas temos uma causa que é uma causa criminosa. É muito evidente que, diante desse contexto, da quantidade de focos, há, sim, uma orquestração mais ou menos organizada, mas que busca esse objetivo de incendiar o Brasil.
É isso, vamos ver como é que isso vai ser lidado, se a ministra Marina Silva vai falar mais sobre esse assunto e se os governadores também vão tomar alguma providência junto ao governo federal.